é um esforço nosso, né, aqui, né, a iniciativa dos sindicatos e da resistência feminista, né, da gente cada vez mais aproximar as mulheres e transformar o ambiente sindical um ambiente seguro, convidativo e representativo para as mulheres. Então, a gente agradece muito hoje à disposição da Camila Lisboa, que é diretora do sindicato, né, dos metroviários de São Paulo, e da Marina, né, que é diretora, né, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Então, a gente vai dar aqui um tempo, né, para elas, uns 10 minutos para cada uma, para que elas possam, né, desenvolver o tema. Depois a gente abre para perguntas, e aí todos podem ficar à vontade para perguntar, fazer questionamentos, ou mesmo para fazer intervenções também, e em seguida a gente faz o fechamento. Pode ser assim, pessoal? Então, eu falo muito da minha realidade, né, da minha experiência, que eu acho que pode ser uma experiência que pode ajudar em outros locais também, né? Mas, assim, primeiro, num panorama mais geral, eu acho que existe uma transformação na sociedade de conjunto, né? As mulheres, elas têm ocupado cada vez mais espaço nos ambientes de trabalho, de forma geral, né? Inclusive com cargos de chefia. Isso tem se expressado de forma bastante categórica na política, né? Eu identifico muito a emancipação do conjunto das mulheres como uma emancipação do conjunto da classe trabalhadora. Mas a força das mulheres ela é tão grande que, inclusive, a gente vê hoje candidaturas da própria direita tentando embarcar um pouco aí nesse discurso e lançando também mulheres para disputar eleições e tudo mais. Aqui em São José dos Campos, a gente está com 12 candidaturas à prefeitura, por exemplo, 5 são mulheres. E assim, não é só que são mulheres, é que, né, tentam colocar isso como uma questão importante também. A gente tem uma visão de que não basta ser mulher, né, para representar o conjunto, precisa ter um programa para a maioria, mas eu começo falando um pouco disso para falar dessa transformação que eu acho que existe na sociedade como um todo, né? A nossa geração é uma geração bastante diferente das nossas mães, das nossas avós, apesar do machismo muito presente que a gente ainda encontra. O movimento sindical, ele é um pouco engessado, né, para se transformar. Então, eu acho que ainda está um pouco atrás em relação a todo esse panorama que eu disse, mas eu vejo uma diferença sim, né? Primeiro, das pessoas entenderem que essa é uma pauta importante, até pelos movimentos massivos que a gente teve, do próprio Ele Não, né? Mas não só esse, a gente teve também contra a PEC do Cunha, uma série de coisas que impactam na realidade. Então, acho que o primeiro elemento é uma decisão política, é importante um convencimento do conjunto da diretoria do sindicato em questão, entender que essa é uma pauta importante de ser levada em consideração e que é importante ter políticas específicas para a gente ganhar o conjunto das mulheres. Né? Se não existe essa compreensão, fica muito difícil de ter qualquer tipo de iniciativa. Né? Então, vou falar muito da minha situação. Né? Eu sou metalúrgica, como a Luciana me apresentou aqui, de São José dos Campos. Metalúrgicos são uma base majoritariamente masculina, né? E a última eleição a gente estava com 83% da categoria de homens versus 17% de mulheres. E logo que eu entrei em 2015. Foi uma política bastante interessante que o congresso da categoria aqui, à luz dessa discussão, né, da importância da gente trazer as mulheres para a luta como um todo e para o sindicato em específico, resolveu colocar na diretoria, como mínimo, a porcentagem de mulheres que tinha na base. Isso foi um salto de qualidade. A gente em 40 diretores aqui, entraram 6 mulheres. Antes disso, passaram algumas mulheres, ao longo dos anos, algumas mulheres que eu tenho, inclusive, muita admiração, muito respeito, mas ouvindo as histórias delas, né, muitas vezes elas falavam que um entrave muito objetivo para elas terem política, terem iniciativa, fazerem uma discussão, era o fato de estarem sozinhas. Era uma luta muito mais difícil de ser travada. Então, elas eram muito guerreiras no sentido de que aguentaram, né, uma série de problemas, apesar de não existir uma política, uma ofensiva pensando medidas para as mulheres.
E aí, a partir do momento em que a gente tinha já uma certa quantidade, no caso aqui 6, isso permitiu com que a gente formasse, por exemplo, uma secretaria de mulheres, né? Então, a gente tem essa secretaria até hoje. Eu já estou no meu segundo mandato, né? No finalzinho, quase, ano que vem termina. E a gente ter esse espaço para discutir entre as mulheres do sindicato, tanto as políticas que devem ser tomadas, como também um espaço para debate e até desabafo em alguns momentos, para a gente tentar refletir e entender o que são as posturas machistas que a gente encontra também, nos ajuda a combater isso, né? Então, já aconteceu diversas vezes da gente, depois de uma reunião da Secretaria de Mulheres, identificar algum problema e, a partir daí, levar para a diretoria de conjunto, já com uma discussão mais acumulada entre nós, né? Isso facilita bastante. Não é algo fácil, né? Apesar de ter tido essa iniciativa, eu disse, eu estou no segundo mandato. Na transição, né, quando acabou o primeiro mandato, indo para o segundo, a gente já teve aí como é que eu vou dizer? O pessoal evitando mesmo isso e queriam retirar essa cota de mulheres. E aí a gente fez bastante barulho, conversou inclusive com a nossa central, que aqui é da Conlutas, né? Fez essa discussão nacionalmente, e aí no final a gente conseguiu garantir a permanência da cota. Mas é uma luta constante, né? Então acho que a gente avançou em vários aspectos, mas a gente tem nada como garantido como certo. É um processo de luta que a gente não pode abrir mão. Isso do ponto de vista mais superestrutural, digamos assim, né? Mas acho que tem algumas iniciativas importantes também, que a gente sempre discute a questão, aí já mudando um pouco de assunto, né? Da dupla jornada, da sobrecarga das mulheres nessa sociedade que a gente vive, que a gente sabe que é uma sociedade machista e tudo mais. Para que o sindicato, e aí eu digo sindicato, mas os movimentos de forma geral, né, conseguirem incorporar as mulheres, é preciso a gente pensar nessa questão objetiva, né? Acho que muitas vezes essa mulher trabalha 8, 10 horas, com locomoção, às vezes isso acaba dando quase 12 horas do dia dela, chega em casa e muitas vezes é a única responsável pelos cuidados reprodutivos como um todo, né? Seja cuidado com os filhos, com os pais, idosos, mas também da casa. E você colocar, algumas estudam, né? Enfim, a gente conhece bem, não precisa ficar, acho que perdendo muito tempo com essa questão aqui, que eu acho que a gente já discutiu um pouco mais, já conhece um pouco melhor. Mas se a gente ignorar essa realidade e achar que a mulher ela vai conseguir se dedicar a mais uma jornada de militância, né? Pegando responsabilidade, ignorando toda essa demanda que ela tem, vai ser muito difícil. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, a questão de creche, né? Se você tem algum evento do sindicato, alguém que possa ficar com as crianças. Precisa pensar na questão da alimentação. Então, é preciso garantir, muitas vezes, um marmitex, né? Um lanche, a depender de como for. Eu acho que essas questões, elas, para algumas pessoas, podem parecer que são óbvias, para algumas pessoas, o oposto pode parecer que são impossíveis de ser feitas. Eu acho que isso depende do grau de organização e de tradição mesmo, do que essa categoria está acostumada a fazer, mas é algo absolutamente possível. Isso demanda vontade política, como eu disse inicialmente, demanda você ter prioridades, inclusive financeiras, em alguns momentos, mas isso é condição para que a gente consiga envolver as mulheres, muitas vezes numa reunião, num sábado de manhã, enfim. Por conta dessa rotina bastante estressante, né? Eu acho que, do ponto de vista da estrutura interna do sindicato, eu penso, né, nesses dois elementos, uma garantia das condições objetivas e materiais e outra, uma discussão política que pense em medidas para garantir essa representatividade. Mas eu acho que tem uma outra esfera ainda, né, para ir já para o meu último ponto, que é o combate a uma consciência que eu acho que muitas vezes ela não é nem consciente, sabe? De que as lideranças, por tantos e tantos anos, foram naturalmente, entre aspas, os homens, que muitas vezes uma mulher ela tem dificuldade de se colocar, enfim, como uma dirigente mesmo da categoria ou do que seja.
Eu acho que isso se expressa no sindicato, mas até mesmo na base das categorias onde a gente atua, né? Eu vejo isso bastante nítido quando a gente vai, por exemplo, em algumas assembleias que a gente tem menos relação na porta de fábrica, que metalúrgica é assim, né? Cada categoria se organiza de um jeito. Aqui a gente tem várias fábricas, a gente costuma fazer assembleia por fábrica. Tem também assembleia no sindicato, mas são mais incomuns. E muitas vezes é isso, quando os homens estão falando, você vê que o pessoal tá ali, tá prestando atenção quando é o cara da fábrica. Agora, quando a mulher vai falar, aí o pessoal já começa a dispersar, já tem aquele zoom, 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 sabe? O pessoal olha para o lado, pega o celular, uma distração muito forte. Então, você dá confiança também para as mulheres, para que elas tenham condição de fazer falas, de colocar e tudo mais, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso passa por uma formação de temas específicos, formação política, formação sindical, se é algum tema, ela vai pegar, por exemplo, uma campanha salarial ou algo do tipo. Não adianta jogar lá a mulher e achar que ela vai se virar, entendeu? Precisa ter um suporte do conjunto da entidade para fortalecer essa pessoa, né? E eu acho que também fazer essa disputa com a base da categoria, né? A gente precisa discutir com a base da categoria a importância da gente ter um movimento mais representativo, ter mais lideranças mulheres, ter mais mulheres negras, né? Ter mais, enfim, representatividade como um todo. Eu acho que passa um pouco por isso, não sei se é exatamente isso. Eu falo para a Luciana que é com quem eu tive mais contato, tá? Mas todo mundo que eu tô vendo aqui, eu tô vendo os nomes e tal. Se acharem que eu, enfim, deveria abordar alguma outra coisa, algum outro tema também, eu posso discutir. Fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Legal estar aqui vendo a Marina. Depois a gente podia combinar de todo mundo abrir, né, para a gente se ver, né? Fosse uma reunião assim no sindicato, né? Todo mundo se vendo, assim, se conhecendo. Fica estranho, mas enfim, é parte do momento aí, né? Eu gostei muito do que a Marina falou e, assim, curiosamente, eu sou Camila, eu trabalho no metrô de São Paulo, sou bilheteira, estou vendo aqui a Rosilda. Cadê a Rosilda, querida? Metroviária também, em Recife. Eu trabalho aqui na estação, na Zona Leste, em São Paulo, não adianta eu falar o nome da estação. Enfim, e eu estou agora como coordenadora geral do sindicato, né? Eu me identifiquei muito com tudo que a Marina falou e, coincidentemente, eu acabei de assistir um vídeo, a Marina, ela não falou, mas ela é pré-candidata a prefeita lá em São José dos Campos, um orgulho isso. Ela agora, muito bonita, achei muito legal. Muito bonito. E ela começa no... Achei super sensível, assim, porque começa falando que quando ela era novinha, ela era bem tímida, né? E eu queria começar falando disso porque eu acho que às vezes existe uma regra social sobre as mulheres, né? Que não tem a ver só com a nossa personalidade. Às vezes a gente é mais tímida, menos tímida e tal. Mas tem uma regra social que é assim, que as mulheres fazem determinadas coisas, né? Falam de determinados assuntos. É óbvio que isso já mudou e avançou bastante. Eu acho que isso é óbvio, já avançou muito. Mas eu acho que ainda tem alguns estereótipos que ainda são muito identificados com homens e outros que são muito identificados com mulheres. E um que não é identificado com a mulher é dirigente sindical, dirigente de sindicato. Né? Eu concordo com a Marina, eu acho que os sindicatos, o movimento sindical ainda tem uma estrutura assim, bem atrasada. Não quer dizer que não tenha tido avanços junto com toda a sociedade. Acho que teve, muito importante, mas é verdade que ainda é uma estrutura muito engessada. Por isso que acaba sendo... que a mulher que é diretora de sindicato acaba sendo um tema dela esse, né? Porque é estranho ser mulher no movimento sindical. Em particular, em algumas categorias mais masculinas. E eu acho que as categorias do transporte, metalúrgicos e metalúrgicas também, químicos... ainda são muito masculinas, diferente de professoras, diferente de trabalhadoras do telemarketing, né? Na verdade, eu acho que as categorias que foram ficando mais femininas, professores acho que é uma coisa particular, mas as categorias que vêm surgindo com mais fragilidade de organização são categorias com mais mulheres, né? Não porque as mulheres sejam as responsáveis pela fragilidade de organização, mas porque o capital explora mais essas categorias e a maior exploração dificulta mais a organização, né? Eu estava
Hoje à tarde eu estava escrevendo um texto para um bilhete do nosso sindicato sobre a demissão das trabalhadoras terceirizadas do metrô, da limpeza. São mulheres trabalhadoras, negras, que fazem um serviço fundamental, que são super exploradas porque recebem um salário de miséria, e a organização para defendê-las, o sindicato delas é mais frágil, né? Então, tem um pouco essa relação, assim, o capital explora e, ao mesmo tempo, dificulta ter mais organização, né? Mas eu acho que essa regra social sobre a gente, de que a gente não pode falar de política, de que a gente só tem que falar, sei lá, da vida, né, dos filhos e tudo mais, eu acho que ela vem sendo batida, essa regra social, até pela realidade, porque a maior parte dos trabalhadores e das trabalhadoras da classe trabalhadora está ficando mulher, né? É visível isso, tipo, no início dos anos 80, 28% da força de trabalho no Brasil era feminina. Hoje, 56% da força de trabalho no Brasil é feminina, entendeu? Então, até por uma questão, assim, concreta, é obrigatório que as organizações dos trabalhadores, os sindicatos, reflitam, né, as demandas de metade da classe trabalhadora, de maioria da classe trabalhadora, né? Porque tem demandas que são gerais, que são de todos nós, melhores salários, melhores direitos, mas tem demandas específicas das mulheres e são tão importantes quanto, né? Então, eu acho que um sindicato forte em relação a esse tema, um sindicato com capacidade de organizar mais mulheres, eu acho que é um sindicato que fala dos temas relativos às mulheres, né? Porque, no final das contas, são temas que contribuem para a superexploração da classe em geral, com um setor em particular sendo mais prejudicado, né? Então, e eu acho também que, apesar dessa mudança na vida concreta, na condição concreta da classe trabalhadora, eu acho também que a gente está vivendo um momento de muito retrocesso, né? Assim, um momento de um conservadorismo muito forte e que ele contamina a nossa classe, né? Então, isso que a Marina falou é real, né? Para uma mulher falar, se impor, ser ouvida, ela tem que falar uma coisa brilhante, né? Às vezes, assim, a gente se sente na pressão de que a gente não pode errar, não pode gaguejar, não pode falar bobagem, tem que falar uma coisa brilhante, com super argumentos, né? Então, acaba que fica uma obrigação para as mulheres se esforçarem mais, né? Claro que é importante a gente se esforçar, eu defendo isso, né? A gente estudar os grandes temas, dominar os temas, poder falar, é óbvio que isso é importante, mas a realidade acaba cobrando mais das mulheres. Eu acho que um erro de uma mulher é mais cobrado do que o erro dos homens. Isso de uma forma geral na sociedade, não estou falando só no sindicato, não, né? Agora, para a gente fortalecer, eu acho que é isso. A gente precisa de formação, a gente precisa conversar entre nós, a gente precisa dividir os problemas, as dificuldades. Não é só nós, sabe? Às vezes a gente se acha, eu não consigo, eu não dou para isso, eu não sei o quê. E se a gente conversa com mais pessoas, não só mulheres é muito importante, porque tem várias identidades, mas se a gente conversa com mais pessoas, eu acho que a gente vê que não é um problema localizado, né? Não é eu que não sei organizar meu tempo, né? Não é eu que, sei lá, devia ter acordado mais cedo para conseguir dar conta de ir na reunião, de depois ajudar a fazer o boletim do sindicato e cuidar da casa e cuidar da família, sabe? Né? Tem pressões sobre nós que às vezes a gente acha que é só sobre nós, mas eu acho que partilha, faz reuniões como essas, eu acho que desafoga um pouco essas pressões e a gente vai se formando coletivamente, né? A gente vai fazendo trocas, aprendendo uma com a outra, né? E isso dá força para a gente fazer determinadas lutas políticas. Eu acho assim que os homens, não é que tem uma coisa consciente, entendeu? Dos homens, que eles não querem, que eles nos odeiam. Não é exatamente isso, sabe? Eu acho que, de alguma forma, os homens também são vítimas dessa relação. É que eles sofrem menos, são vítimas num outro sentido e sofrem menos, entendeu? Tipo assim, o homem não tem medo de estar andando na rua e ser estuprado, ele tem menos medo do que a gente, porque, né, é mais com a gente. E isso acaba formando também um modo de ser, um modo de pensar, né? Então, eu acho que essas trocas, essas formações também têm que ser feitas com os nossos companheiros, trabalhadores, né? Que tem que ser nossos aliados, né? Se a gente também achar que é uma luta das mulheres contra os homens, também nós estamos perdidas, porque
Eu não acho que seja assim. Acho que em alguns casos a gente tem que enfrentar até outras mulheres, né? Na direção do metrô aqui em São Paulo tem mulheres representantes da empresa que não estão nem aí que agora o metrô está convocando as mulheres que estão amamentando, o metrô está convocando para o retorno ao trabalho. E essas mulheres não estão nem aí, entendeu? Porque elas não representam o interesse da mulher trabalhadora, elas representam o interesse da empresa, né? E aí eu prefiro contar com meus colegas do sindicato, né? Meus companheiros, trabalhadores que trabalham comigo, que lutam comigo, do que com essa mulher, né? Que assina embaixo de uma atitude absurda como essa, né? Então, eu acho assim, eu acho que é isso, acho que a gente tem que compartilhar coletivamente, fazer reuniões como essa, acho que a gente tem que assumir responsabilidade, entendeu? A primeira vez que a gente for falar numa assembleia vai ser ruim, a segunda vai ser melhor, a terceira vai ser bem melhor, a quarta pode ser meio ruim, aí depois você aprende com o que errou, entendeu? Ouvir, né? Não ouvir todo mundo, tal. Então, eu acho que a gente tem que ir construindo dessa forma, de forma paciente, persistente, esse negócio das creches, né? A gente agora não está mais tendo assembleia presencial por causa da pandemia, mas no finalzinho do ano passado a gente definiu no nosso sindicato que toda assembleia vai ter creche. Ninguém é contra, é óbvio que ninguém é contra, mas aquela coisa do trampo, de garantir, sabe? Você tem que ficar ali persistente para que isso aconteça, para que isso se torne uma cultura. E tem que ficar, e é isso aí. E vamos tentar sensibilizar mais pessoas para ficarem preocupadas com isso, entendeu? Que é uma forma... Eu acho assim, que houve vários avanços na sociedade como um todo, nos sindicatos, fruto de políticas conscientes. Aqui no nosso sindicato, uma coisa antiga já. Depois vocês falam como é aí nos outros sindicatos. Aqui é uma coisa, acho que é do início dos anos 90, não tenho certeza. Que para a chapa do sindicato tem que ter, no mínimo, 20% de mulheres, no mínimo. Isso é uma medida consciente para garantir que tenha mulheres. Por causa do machismo estrutural, por causa de tudo isso que eu falei, que a Marina falou, é muito fácil não ter mulheres no sindicato, né? Porque as mulheres acham que não são para isso, os homens acham que as mulheres não são para isso, né? Tem uma dificuldade cultural, né? Também de fazer isso. Mas eu acho que é isso, a presença das mulheres nas fileiras da classe trabalhadora pressiona no sentido da gente estar, a situação política real pressiona. Agora, na pandemia, muitas lutas que tiveram foram mulheres na linha de frente, as enfermeiras, trabalhadoras da saúde, sabe? Eu acho que a gente tem que ter maior orgulho disso, assim, se inspirar nisso, ver força nisso. Agora vai ter eleição, eu acho que esse vai ser um tema forte nas eleições, a Marina falou lá de São José, acho que isso vai ser um tema forte, é muito bom que seja, muito bom, e é muito bom que a gente também tente pautar de um jeito que reflita a realidade da maioria da mulher no Brasil, que é a mulher trabalhadora, a mulher que tem o serviço, que tem os filhos, que tem a dupla jornada, né? Essa é a realidade, e batalhar para refletir isso. É isso, assim, né, para abrir a conversa, não sei mais muito o que falar, mas vamos aí, vamos abrir a conversa, nos ouvir. Boa noite a todas. Eu acho que também está a Luciana aí, né? E a Luciana, não sei se tem mais algum companheiro. Meu nome é Celina, né? Eu faço parte da Resistência Feminista. Sou operária química aqui numa multinacional que também tem uma planta aqui em Pernambuco. Acho que é muito importante a gente estar tendo essa iniciativa de tentar olhar as mulheres dentro do movimento sindical, né? Aqui em Pernambuco, principalmente. Pernambuco, acho que para fazer um pouco aí, pegar um pouco do exemplo do que o tamanho que a gente é dentro do movimento sindical hoje, né? De atuação, eu nessa indústria química, faço parte da comissão dos trabalhadores para discutir o PPLR, que é a participação de lucros e resultados da empresa. E hoje eu tive uma reunião, né? Para a gente discutir como seria o desse ano. Aí eu estou na comissão. E na reunião que a Axo, eu trabalho na Axo Nobel, né? A Axo Nobel tem várias plantas aqui no Brasil, né? Então tinha vários representantes. Eu era a única mulher, tinha 20 homens e eu era a única mulher que fazia parte de uma comissão para discutir alguma coisa do ponto de vista sindical, né? De tentativa de melhoria aí para a categoria e tal. E aí, o negócio é tão assim, né, que a empresa, né, representada por 2 homens também, o diretor de RH e tal, teve um momento lá no meio da discussão toda, tal, que teve um desencontro lá que a gente não se acertou,
E aí ele, na minha intervenção, ele respeitou a intervenção de todo mundo. Na minha intervenção, ele veio começar a falar, a me cortar, a falar que eu tava fora de órbita, né? Aquela conversa de homem, né? Que a pessoa não sabe o que tá falando, não sabe o preço do dólar e pá e tal. E aí eu tive que começar a dar uns gritos lá e falar, ó, você vai ter que respeitar a minha intervenção, né, meu filho? Você acha que é assim, você respeita tudo quanto é macho, a minha você não vai respeitar. E em vez da a peãozada, apesar de todo o seu cunho machista e tal, saiu na minha defesa, não, respeito o que a menina tá falando, porque é a questão colocada agora por Camila, né? Uma mulher do RH, uma representante, uma diretora de RH, é menos companheira minha do que uma pessoa que esteja na comissão, por exemplo, junto comigo, né? Um homem, né? Então, é isso que a gente precisa tentar enxergar, né? A questão dentro do movimento, a questão mesmo de classe, né? Por mais que a gente tenha o mesmo gênero, mas a gente pertence a classes diferentes e isso aí tem toda uma questão que a gente precisa se impor, né? Então, eu acho que é meio que para exemplificar mesmo como é que é a situação das mulheres dentro do movimento sindical. Eu acho que aqui a gente tem representante de alguns sindicatos aqui que a gente tem trabalho, como Correios, como metrô e rodoviário. Eu acho que, para quem sabe do histórico eu já fui, né, eu já militei em outras organizações atrás, aqui em Pernambuco, e para quem sabe do histórico do sindicato de tanto dos metroviários quanto dos trabalhadores em Correios, já sabe do histórico que tem de sindicato combativo e na tentativa, inclusive, de diminuir o machismo dentro da entidade, né? Então, isso não é de agora, é uma história que vem de muito antes, né? Tem Maria, que é uma figura histórica dentro de Correios, né? Que sempre teve aí à frente, uma figura pública de Correios. Tem a companheira Eugênia, né? De Metroviários, que falecida já, mas que passou por muito tempo aí dando todo o combate dentro da categoria de metroviários. Então, a gente já tem um histórico dentro do Estado de mulheres combativas e figuras públicas, a maioria, representantes sindicais, né? Eu acho que isso se precisa se reportar. E aí, na maioria desses estatutos prevêem comissão de mulheres, né? Secretaria de mulheres, prevêem cota mínima. Então, isso tudo já meio que se tem. Eu não sei como é de fato, porque eu não sou da categoria, mas eu acho que isso tudo meio que se tem pelo que eu já via das movimentações antigas, né? Eu acho que não teve nenhum retrocesso. E aí isso daí precisa ser espelhado para a questão de rodoviários, porque a categoria de rodoviários aqui veio de 30 anos de um pelego dirigindo o sindicato, né? Que era o Patrício. Então, o estatuto é qualquer coisa. Né? Agora que a gente está numa gestão nova, a Arlene está aí, né? A Clarice está aí, eu acho que isso precisa ser colocado, inclusive, pelas companheiras. Né? Tem uma posição de destaque, a própria Clarice fez uma intervenção muito boa nessa última paralisação que teve na frente da Caxangá. Eu acho que a gente tem que investir nisso, acho que foi muito boa essa intervenção, Clarice. Eu acho que você tem que falar mais mesmo, começar a botar a cara para bater e começar a se formar como figura pública da categoria dentro da Caxangá. Né? Clarice é diretora também do sindicato, tá? de rodoviários. Então, eu acho que isso precisa ser espelhado dentro do sindicato de rodoviários, sabe? A gente precisa ter uma secretaria de mulheres e tem uma categoria que onde está a tentativa de implementar a dupla função, atingiu de forma contundente as mulheres, porque a maioria das cobradoras que vão ser retiradas que estão sendo retiradas para o motorista fazer a dupla função são mulheres, né? Então, barrar a dupla função também é uma forma de garantir o emprego dessas mulheres. Então, a gente precisa também espelhar essas experiências dos outros estatutos de sindicatos combativos também para dentro do Estado, na questão de mulheres, também para dentro de rodoviários. Hoje, sou sindicalista por escolha, né? Não, logo. Acabei de chegar de uma assembleia, estou super cansada. Me sentei aqui toda bardaína, com a roupa de lá, mas estou feliz. Eu espero ter coragem de falar com vocês. Que é a primeira, espero que seja de muitas. Beleza? E eu não vou falar muito, mas eu quero só ouvir as militantes aí. Tá, Lu? Obrigada. E deixa eu dançar um pouquinho, só ouvir vocês falar que eu estou amando vocês falarem.
Eu estou muito feliz também de estar participando desse debate, né, para revendo Camila, né, que faz tempo que eu não a vejo, quer dizer, a vejo nas mídias, né? Eu sempre a vendo nas mídias, mas faz tempo que eu não converso com ela. Também com um enorme prazer de conhecer aí a companheira Marina, né? Ver aí a força dela, até porque as duas ressaltaram um espaço muito importante, que eu tenho até uma dificuldade, né, de estar, que é esse espaço de fala. Eu sou uma pessoa que gosto de conversar com as pessoas, mas quando se fala assim de ir ao microfone, de me expressar, aí eu sinto a insegurança, né? Eu sempre, às vezes eu estou conversando com a minha mãe, eu digo, acho que a senhora é culpada também. Sempre cala a boca, menina, então não fala muito, para não estar falando besteira. A gente até incorpora isso. Mas, enfim, é um espaço extremamente importante, né? Lembro também de uma situação, né? De uma situação minha vivida em uma assembleia em que, assim, eu não esqueci mais aquele momento, né? Em que um companheiro, no momento da minha fala, como a Marina falou, né? Os homens mudaram a postura, né? De começar a conversar entre eles, né? De forma totalmente desrespeitosa, né? E um companheiro pediu para que eles respeitassem o momento de falar. E, por incrível que pareça, naquele momento, embora eu entenda a fala da Camila, quando diz que eles também podem ser nossos aliados, né? Que nem sempre são, né? Mas podem ser. Eu acho que é muito de uma questão de uma educação para que eles nos aceitem nesses espaços, né? No espaço político. Então, o companheiro perguntou para que eles parassem, mas no momento que ele me deu o microfone, ele virou e começou a conversar, né? Então, aquilo me afetou, né? E se tem uma coisa assim que eu não gosto assim de estar numa assembleia ou num momento de fala qualquer um, é que um homem venha fazer essa defesa, né? Então, agora, quando eu vejo que ninguém está prestando atenção, eu chamo logo a atenção, vamos prestar atenção, né? Porque foi uma coisa que, assim, é como se ele tivesse sentido a obrigação por ser direção, mas que não tem, né, como demonstrou que não tinha essa educação e esse respeito pela fala de uma companheira, né? Então, acho muito importante a gente realmente ocupar esses espaços e perder a vergonha, né? Eu que sou também muito envergonhada, perder a vergonha e trabalhar isso mesmo. É difícil, eu acho que cada um tem uma certa particularidade e as suas dificuldades. É difícil, mas é muito importante, né? Muitas vezes, quando eu tenho que falar, eu sempre penso, porque na minha função aqui em Recife, eu sou da categoria metroviária, me perdoe as companheiras que eu nem me apresentei, né? Meu nome é Rosilda Pinheiro, sou diretora do jurídico do Sindicato dos Metroviários, aqui em Recife, e a nossa categoria também é, em sua maioria, de homens, né? Em sua grande maioria de homens. Somos um pouco mais de 1.800 e somos 302, 362, uma coisa assim. Somos bem menos, não é? Então, temos essa dificuldade. E no sindicato não é diferente. No sindicato, a gente também tem muitas dificuldades. A gente também tem uma cota na nossa para a eleição na chapa, né, uma cota de 30%, que a maioria das vezes não é respeitada, até porque trazer as companheiras para o sindicato é muito difícil, até além as dificuldades que foram apresentadas aí, né, que foram apresentadas pelas colegas com relação à falta de creche, a gente mesmo aqui não temos essa tradição de ter creche, né, a gente tá iniciando aí, tentando iniciar isso aí, né? Mas não é uma tradição de sempre ter, né? Quando se vai colocar nos custos, o pessoal sempre não coloca, né? Então, a gente faz uma luta, até por ser a minoria dentro do sindicato, num momento de votação, a gente tem que estar sempre falando com aqueles que são mais próximos, para que seja visto, né, as demandas femininas, mas realmente é muito difícil mesmo. Nós somos 65 na direção,
temos 8 mulheres, né? Vê a diferença que é, né? Então, vemos sempre enfrentando essas dificuldades, mas criando cada vez mais coragem para que a gente venha ultrapassar, porque nós sabemos que esse é um espaço que nos pertence, que também nos pertence, né? Então, a gente tem que vencer mesmo os medos, esses bloqueios, né? E eu acho que esse um encontro, um debate dessa forma, é muito gratificante por causa disso, porque, como Camila falou, né, a gente percebe que não somos só nós que passamos essas dificuldades, né? Outras pessoas também têm dificuldades, mas escolhem o caminho da luta, escolhem o caminho de ultrapassar, né? É isso. Eu sou Ivanilda Reis, sou coordenação geral do Sintu, Sindicato dos Técnicos Trabalhadores da Universidade Rural do Rio de Janeiro, Resistência Feminista e Setorial Estadual de Negritude da Resistência. Primeiro quero falar do meu orgulho, do meu imenso orgulho de estar num espaço desse, né? Eu vim correndo de outra reunião para não perder aqui, infelizmente não consegui ouvir as companheiras, que já conheço aí pela luta. E aí, que orgulho estar aqui nesse espaço, né? Porque essa que a companheira acabou de falar, é importante a gente entender que nós estamos sozinhas, né? Então, as dificuldades que eu passei para estar na direção do sindicato, e aí um sindicato de 25 anos, que eu sou a segunda mulher que ocupa um espaço da coordenação geral nesse sindicato. E passei por muitas dificuldades para estar na direção, mas eu posso imaginar que as dificuldades que eu passei, elas não se comparam com o que vocês relatam pelas características, né, do sindicato que vocês estão. Então, estar num sindicato metroviário, ser uma mulher, numa coordenação de sindicato metroviário, de metalúrgico, eu posso imaginar que não se compara estar num sindicato de técnico administrativo que eu ocupo. E eu avalio que, se eu já passei e passo até hoje dificuldades para estar nesse sindicato, eu posso avaliar tudo que vocês enfrentaram e todas as companheiras que estão aqui. Então, é uma luta todos os dias, né? É uma luta constante por tudo que já foi relatado aqui, o espaço de fala, e nós fomos condicionados a ouvir, a não falar, ou ter esse receio de falar. Então, eu também passei por isso, né? A timidez muito grande, a preocupação do que falar, ou quando fala, ignorado, ou já passei por situações de estar numa reunião, fazer uma proposta, depois um dos coordenadores fazer a mesma proposta, e essa proposta ser super valorizada como se eu não tivesse falado antes, né? Então, essa é uma coisa que a gente não só percebe isso de fato quando a gente vai entender esse papel que nós somos colocados, né? A questão do machismo, e no meu caso ainda mais, né? Porque eu tenho aí a questão real do machismo e do racismo. Então, sempre foi muito difícil. Mas eu sempre entendi, depois que eu ocupei o espaço no sindicato, que eu precisava enfrentar, a importância desse enfrentamento para outras mulheres, porque o meu recuo significava também eu não avançar e trazer outras mulheres para o sindicato. Então, essas atividades têm uma importância muito grande. É muito difícil trazer mulheres para o sindicato, e justamente por isso, elas não se sentem representadas nesse espaço, elas são sempre ou vista como um pedaço de carne, né, que chegou. Então, se for para os homens ficarem observando enquanto ela está falando, a roupa que está vestindo, o decote, e isso, claro, que as mulheres sabem e sentem, ou são as piadinhas machistas, ou são ignoradas. Então, ou também para fazer o papel que cabe às mulheres no sindicato, de servir e não de ter posição política. E a gente tem que ter consciência disso e combater isso, né? Tem que enfrentar isso para que a gente só vai mudar essa realidade tendo mulheres como vocês, enfrentando, fazendo isso. E foi isso que me colocou no sindicato. Então, entender isso e dialogar, aí a gente tem que estar muito aberto para o diálogo, porque é verdade que a gente enfrenta isso através dos homens, mas é verdade também que a gente pode tê-los como companheiro. E alguns companheiros no sindicato, que ainda é a maioria no meu sindicato, mas eu também consegui fazer isso. Alguns momentos é por conta do que eu vou falar. Então, eu comecei a ser aquela pessoa que, se fizer piadinha
perto de mim vai ouvir, eu não vou ficar calada, vou fazer a crítica, isso também incomoda, é preciso dizer isso. Então eu me tornei a chata mesmo, não aceito piadinha racista, machista, homofóbica, e a gente tem que fazer esse papel, né? E aí fazer atividade. Hoje o sindicato, ele tem uma brincadoteca, que nunca existiu, então conseguimos um espaço para as mães levar as crianças enquanto tem uma atividade. As atividades, elas não se resumem mais só no 8 de março, né? Então, elas agora, a gente tem grupos GT de mulheres, nós conseguimos ter cota para a direção. Então, isso tudo eu entendo que foi eu não ter desistido e outras companheiras não terem desistido. Então, é preciso enfrentar, não é fácil mesmo, porque a gente tem toda a responsabilidade, e às vezes até as colegas que não entendem, eu já ouvi no sindicato de uma companheira falar assim para mim, você vive enfiada dentro do sindicato, você não tem roupa para lavar em casa, não? E quando ela falou isso, porque ela realmente espantou de eu ter esse espaço no sindicato e entender meu papel ali, diferente do que entendiam outras, né, que passavam por ali. Então, não é fácil, porque eu entendi naquele momento por que ela falou isso, e dialoguei com ela, depois ela se tornou também coordenadora, né, junto comigo, mas não é fácil. Agora, parabéns a vocês, e muito orgulho de estar nesse espaço e que a gente reproduza outros, porque eu acho que é dessa maneira que a gente vai avançar aí para a sociedade igualitária que a gente tanto luta para que seja, né? Então, é isso, uma resistência muito grande, ainda mais para nós mulheres ocupar esse espaço no sindicato. Obrigada. Eu sou Carol, do MMLPE da CSP com Lutas, mas eu estou construindo, junto com algumas companheiras, um sindicato de oposição. Por enquanto, está sendo chefiado com as mulheres, né? As mulheres estão dando essa iniciativa de ser um sindicato de oposição para a gente fazer uma chapa para derrubar um sindicato que está há 14 anos no nosso município de Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco. Então, assim, estar entre vocês é uma inspiração. A representatividade nesse movimento sindical é muito importante para a gente que está começando agora no movimento, ver que realmente, nosso sindicato, como é um sindicato que vai ser de várias categorias, é municipal, é bem diferente. A gente sofre até machismo de algumas pessoas, mas com certeza é bem menos do que companheiros que sofrem no sindicato metalúrgicos, né, metroviários, e está aqui entre vocês. Eu quero parabenizar essa iniciativa. Eu também tenho dificuldade de falar em público, não me via nesse espaço de fala, porque nós mulheres passamos por vários silenciamentos na vida. E assim, e sempre somos cobradas mesmo pelo que falar, como falar. Então, assim, eu estou aqui, né, admirada com vocês. E é isso, eu quero mais encontros desses, espero estar presente. Boa noite, obrigada. Muito proveitosa a fala de vocês, é um prazer estar aqui, né, um espaço maravilhoso para a gente poder enriquecer mais, né, nossa postura enquanto mulher. Eu sou funcionária dos Correios há 19 anos, fui convidada para fazer parte, primeiramente, como delegada sindical, na época, até pela colega Gal, que é daí do Recife, e depois, quando terminou o prazo, né, o mandato, que chama, me chamaram para fazer parte da chapa da direção, do Sintec-TPE, né, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. E aí eu fiquei até surpresa, porque eu sou do sertão aqui, do interiorzão do estado de Pernambuco, né? Eu sei que tem tantas mulheres aí na capital, na região metropolitana, aí próxima. E assim, fiquei até surpresa, porque o convite foi lançado à minha pessoa, né? Não porque eu sou melhor que as outras, não, de jeito nenhum. Mas, assim, por conta também da minha história dentro da empresa. E aí, através de Gal, assim, fiquei com amizade com Gal, com Macaxeira, que ainda hoje está, né, na direção. E aí, quando foi no ano seguinte, eles me convidaram para ser delegada sindical. E eu fiquei assim, não aceita. Com a história que você tem dentro da empresa, você que tem que aceitar para ver se intimida mais essa coisa ruim que tem aí. E realmente, assim, foi uma saída, porque eu consegui ter mais segurança nas minhas atitudes, né? Consegui ter mais pulso, né, para vencer esse medo e assim ter voz alta.
E aí foi isso que me libertou e me deu coragem, o sindicato. E até hoje eu agradeço a eles, porque foi quem me tirou de dentro do poço, eu e meus colegas. E aí depois me convidaram para fazer parte da chapa da direção. E assim, eu digo a vocês, são 24 membros, eu sou a única mulher. São 23 homens e a chapa anterior éramos 2, mas aí depois não deu certo, ela não continuou. E essa agora atual, que já é a segunda gestão, ano passado a gente tomou posse novamente, eu sou a única mulher. Mas assim, digo a vocês, de coração, é uma equipe maravilhosa que a gente convive, graças a Deus, assim, questão de superioridade, inferioridade, discriminação, isso não acontece com a gente. São anjos, assim, outra família, eu digo muito a eles, outra família que eu ganhei, essa família do sindicato, graças a Deus, que primeiramente me tirou do precipício, como diz a história, que eu estava a ponto de pular, assim, eu estava desesperada, porque não tem coisa pior do que você ter que ir para o trabalho todos os dias, e todos os dias você chorar, e ter pavor, e ter medo, sabe aquela insegurança, aquele terrorismo, eu senti aquele terrorismo. Triste, triste, triste. E aí, diante dessa história toda, os meninos, não, você vai fazer parte do sindicato, que é mais uma força que você vai ter. E assim, não me arrependo de jeito nenhum. Não posso estar sempre aí no Recife para atuar, porque também eu faço meu trabalho aqui no Sertão, juntamente com outro que fica em Petrolina, né? Assim, a parte que a gente pode ajudar. Por aqui, a gente ajuda, faz nossa parte. E assim, de certa forma, tem essa questão de distância, que eu também não posso estar toda hora lá. Meu marido trabalha fora, em outro estado, aí assim, eu tenho um filho pequeno, assim. Aí nem sempre, né, tem essa questão, que a gente também não pode estar toda hora saindo de casa, né? Mas assim, sempre que eu posso, eu estou aí. E assim, o que precisar de mim, eu estou pronta para ajudar o sindicato, porque assim, foi outra família realmente que eu ganhei, graças a Deus. Deus mandou esses anjos na minha vida, graças a Deus. E hoje eu posso contar a história para vocês, né, e testemunhar, né? Essa página da minha vida, né? Que eu virei realmente e pude dar meu grito de liberdade. Graças a Deus mesmo. E um prazer estar aqui com vocês, com muita alegria, né? E assim, que possa ter outros encontros. Graças a Deus. E boa noite. Virão outros espaços como esse também. Inclusive, durante a pandemia, né, muitas coisas ruins aconteceram, muitas mortes, mas a gente, com a tecnologia, a gente aprendeu que mesmo, né, com essa distância, né, daqui do Recife para o Sertão, a gente consegue se conectar, né? Então, a gente tirou algumas coisas desse momento difícil que a gente está vivendo, né, e a gente agora, a partir de agora, a gente vai ter muito mais conexão aí. Vamos conversar mais, né, pelo Zoom, né, pelas lives, enfim. Aí agora eu quero, né, convidar, começou pela Marina da outra vez, a Camila para fazer, né, a fala final, responder as perguntas e reagir aí às intervenções. Não, olha só, eu queria começar comentando isso que a Vanessa falou, né, porque uma das consequências do machismo estrutural que existe na sociedade, né, essa ideia de que nós somos inferiores e tudo mais, é muito assédio moral, né? Essa história aí que ela contou, uma história clássica, né, de assédio moral, que a gente todos os trabalhadores estão sujeitos a ele, né? Sempre tem chefe besta, né? Às vezes são chefes que acham que manda na porra toda, não manda em nada, né? Mas quando está num mínimo espaço de poder, ela revela assim como ela é tosca, né? E eu acho que eu tô rindo de nervoso, né? Não tô rindo de felicidade. E eu acho que as mulheres são muito sujeitas a passar por essas situações, né? Por causa dessa pré-ideia que as pessoas têm de que a gente é frágil, de que a gente não vai reagir, né? De que a gente não vai contestar, de que a gente é menos inteligente, né? Um monte de coisa. E, às vezes, isso acontece muito com superiores mulheres também sobre nós, que é o caso aí que a Vanessa contou pra gente, né? Eu acho, assim, que isso é um exemplo de como a gente está sujeito a tanta coisa nesse mundo, né? Estamos sujeitos à violência, né? Eu entro para trabalhar às 6 horas da manhã. Uma das coisas que eu tenho mais medo quando eu vou pegar o ônibus de manhã é o quê? É a violência sexual, certo? Que é o que todo mundo tem, né? Mais receio, assim.
ou no trabalho, eu trabalho com o público, né? Eu, a Dani, a gente é agente de estação, então, às vezes, tem muito desrespeito do público, das pessoas que pedem informação e tudo mais. Às vezes, tem os machismos que são brincadeirinha, parece brincadeirinha, mas também incomoda, né? Então, assim, são muitas coisas. Só que uma coisa que eu não gosto, que eu tenho resistido, assim, eu penso nisso há algum tempo, é que, assim, quando a gente vai debater esses temas, eu não gosto da gente se entender como mulheres... Ninguém falou isso não, tá? Eu tô combatendo uma ideia, assim, em geral. Eu não gosto da gente se entender como mulheres sofridas. Eu não acho isso. Eu acho que nós somos mulheres que levantamos a cabeça, entendeu? Nós levantamos a cabeça, nós somos corajosas, né? Nós somos... E essa coragem não é uma super força individual dessa ou daquela pessoa. É uma coragem que vem do coletivo, que vem porque você teve contato com o sindicato, a experiência que a Vanessa falou, né? Que vem porque você teve contato com outras mulheres, né? Que também passam pelas mesmas dificuldades que você, e você vê que isso não é um problema seu, isso é um problema da sociedade, né? Do machismo estrutural e tudo mais. Então, acho muito legal a gente abordar essa luta nesse sentido. Eu vou falar algumas coisinhas aqui da minha experiência concreta. O nosso sindicato ele não tem presidente, são 3 coordenadores, né? Tinha presidente, depois mudou o estatuto e tal. E agora são 3 coordenadores, eu sou uma deles, são 2 companheiros mais eu, né? E é a primeira vez que uma mulher tem esse cargo, né, no nosso sindicato. Eu acho que foi importante isso, acho que representatividade, eu faço questão de falar que lugar de mulher também no sindicato. Uma vez eu estava fazendo uma live, a gente fez um monte de live aí, né, com pandemia. Aí eu vi no chat, assim, uma pessoa comentou, eu não sei nem se ele era metroviário, porque a live é pública, né, todo mundo pode assistir, eu não sei se ele era metroviário, acho que não. Mas ele perguntou assim, quem é essa garota? Tava eu e os 2 companheiros que são coordenadores gerais. Quem é essa garota? Aí alguém respondeu lá, é a Camila. Tá? Aí ele falou, ela é metroviária? Tipo assim, porque ele nem me identificava, né? Nem como... porque, sei lá, vê a categoria, mais homem, tem mais homem, né? Vê num posto de direção do sindicato, geralmente é mais homem. Então o cara, né? Aí, quando eu vi lá ele perguntando, eu fiz questão de falar, me apresentar e falei assim, olha, lugar de mulher também é no sindicato. Né? Eu acho que isso é um slogan que a gente tem que adotar para sempre, né? Porque se lugar de trabalhador é no sindicato, e dentro da classe trabalhadora mais da metade são mulheres, em geral, né? Então, o lugar de mulher é no sindicato. E mesmo que seja minoria, que é o caso da nossa categoria, nós somos 19% da nossa categoria. Mesmo assim, lugar de mulher é no sindicato também, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. E se ela quiser estar no sindicato, ela tem que estar mesmo. E nós temos que, inclusive, incentivar que as mulheres queiram, né? Vejam no sindicato um lugar para pautar suas lutas e para pautar os temas em geral, né? Eu também vejo, às vezes, conheço mulheres, colegas da categoria, que às vezes preferem se organizar num movimento de feminista, né? Um movimento que fale não exatamente o sindicato, né? Sabe? Aqueles espaços formais e tal. Acho que isso também é reflexo um pouco dos sindicatos às vezes não pautarem o tema. Mas eu acho que, assim, alguns fatos políticos atuais, eles são meio desesperadores, né? Tipo o governo Bolsonaro, né? Toda essa loucura, pandemia e o avanço do conservadorismo, isso tudo é meio enlouquecedor, né? Não é? Mas também tem uma reação a esses fatos, eu acho, sabe? Que não vem de agora também, sabe? Eu acho que a presença de mulheres na política, o que Marielle significa, entendeu? O tamanho que a Marielle tomou, é óbvio que foi resultado de uma coisa dramática, que a gente ficou desesperada, né? Que foi uma tragédia. Mas o tamanho que a indignação que aconteceu com a Marielle tomou, eu acho que ele também ajudou a dar força para esse tema. Eu acho que tem uma nova geração de mulheres. Você pode ver, assim, as meninas mais jovens, as adolescentes mesmo, eu tô falando, sabe? Tem uma geração que eu acho que está crescendo com outros valores em relação ao tema da luta das mulheres. São valores melhores, assim, no sentido de mais liberdade, né? De mais libertação, de mais disposição de levantar a cabeça.
E eu acho que a gente tem que valorizar muito isso, entendeu? E a gente que é um pouco mais velha também se apoiar nessa força, né, da nova geração. Em 2015, aqui em São Paulo, teve em várias partes do país, né, uma onda de ocupações de escolas por estudantes secundaristas, 14, 15, 16 anos, pessoas super novas. E um monte de meninas, sabe, à frente. Foi daí que veio a história do Lute como uma garota, né? Eu acho isso muito lindo e eu acho que a gente tem que se apoiar nessa força também para demonstrar para o conjunto do movimento sindical que os sindicatos precisam colocar as mulheres à frente. Isso não significa um atentado ao poder dos homens, né? Porque aquela frase que a gente fala também, que quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede, isso é verdade, né? Quando você tem mais mulheres na luta, você tem uma categoria mais fortalecida de conjunto, né? Então, eu acho que, assim, iniciativas como essa, o que a Ivanilda falou também, né? Paciência, persistência, assim, não só individual, mas coletiva, entendeu? A gente apostar num projeto que não necessariamente vai ter um resultado imediato, né? Eu acho que essas coisas são medidas importantes. Por exemplo, um projeto, né, que é a história de ter mulheres, ter medidas legais assim nos estatutos do sindicato para botar as mulheres na diretoria. Às vezes, no começo, isso é difícil. Eu suponho, no começo aqui nos metroviários, eu não era da categoria no início dos anos 90, eu não era, né? Eu sou um pouco mais nova. No início dos anos 90, eu imagino que foi difícil fazer isso, mas é um processo, segue sendo difícil, não é verdade também que é fácil, que é tranquilão, né? Não é verdade, mas eu acho que essa persistência de garantir essas medidas que garantem a representatividade das mulheres na direção das entidades, essa coisa da gente falar, entendeu? Essa coisa de, isso que a Rosilda falou, entendeu? Agora também nem peço mais ajuda para o dirigente, eu peço para o pessoal fazer silêncio para me ouvir, é isso mesmo, né? Assim, e é uma força que a gente vai adquirindo com a coletividade, conversando, debatendo, conhecendo as experiências, né? Eu também sinto bastante isso, direto eu faço setorial que só tem homem, e eu vejo assim também, em algumas áreas, na manutenção, não sei como é em Recife, Rosilda, mas aqui no metrô na manutenção tem muito pouca mulher, muito pouca, assim, às vezes tem uma numa área de 50, uma mulher, sabe? E muitas vezes também no convívio as mulheres se dão bem com os colegas também de trabalho. É possível construir, né, uma comunidade comum assim de respeito mútuo e de se ver como companheirada de luta, né? Nossa classe, nossa luta. Isso é possível. Mas é bom a gente, obviamente, ter consciência do machismo, dos problemas para a gente poder combater, né? Então é isso, assim. Só para terminar também, porque a Rosilda falou, né? A experiência e tal. Eu acho que está sendo super desafiador, assim, não só para mim, eu também não acho que é um mérito só meu, faz parte de um coletivo que apostou nesse projeto da gente dar força para o tema das mulheres na direção do sindicato, né? Não foi um projeto meu, foi um projeto coletivo, que inclusive composto por muitos companheiros homens, né? Que eu acho que fizemos um debate bacana, né, sobre o tema, e eu acho que isso está sendo um desafio para mim e para todo esse coletivo, né? E num momento também difícil, né, que a gente está enfrentando muito ataque, vivemos uma greve agora que foi super poderosa, mas eu acho que ela foi poderosa, assim, por causa da unidade da categoria, sabe? A gente batalhou pela unidade do sindicato, unidade da categoria, fomos para um enfrentamento super duro. Então, assim, eu acho que a unidade, ela dá o resultado de tudo. E quando a gente fala de unidade, unir homem e mulher também, entendeu? Dentro da classe trabalhadora, entendeu? Porque é uma coisa que a gente sempre fala. O machismo divide a classe, né? Divide os trabalhadores. O machismo divide o sindicato, divide a categoria, divide a luta. Então, a luta contra o machismo, ela é uma luta para potencializar a nossa força, para tudo. Para enfrentar o machismo, mas para enfrentar o patrão, enfrentar o assédio moral, enfrentar os ataques, enfrentar tudo, né? Então é isso, assim, acho que é isso. Vamos ver, Maria. Não, gente, eu estou muito feliz de participar dessa reunião, né? A gente constrói, né, os movimentos, assim, e muitas vezes tem relação só com quem é muito próximo, né? Então, aqui em São José, às vezes, no máximo,
São Paulo, e assim, quando tem algo muito diferente, Rio de Janeiro, né? Então, enfim, ouvir relatos como o da Vanessa, né, falando como que é militar também no interior, né, na questão do sertão e tudo mais, mas também quem está na capital, mas no Nordeste, que tem várias peculiaridades, eu acho que nos fortalece muito, né? Afinal, é isso, a gente está construindo um mesmo movimento, então eu fico muito feliz. Acho que, enfim, vocês estão muito bem organizados, teve relatos aí de várias categorias, eu acho que essa troca de experiências é muito fortalecedora. Várias pessoas falaram, né? É muito difícil trazer as mulheres, e eu tentei, na minha fala inicial, ser bastante objetiva no sentido de tentar concretizar coisas que a gente pode tentar fazer para trazer as mulheres, para atrair, né? Então, falei da necessidade de ter creche e tudo mais, e eu acho que isso é fundamental. Mas também acho que não é também que só a gente fazer isso que agora vai bombar de mulher dentro do sindicato, né? Mesmo com creche, mesmo com marmita, que eu falei, mesmo a gente tendo política de formação específica, é difícil, porque é uma questão cultural muito forte, trazida aí, como eu disse, há gerações, né? E as mulheres, elas têm, de fato, uma relação diferente com tudo. Então, a Camila estava falando, de sair para ir para o trabalho, né? De andar na rua. A questão, enfim, é muito comum a gente ver, principalmente nas fábricas onde os salários são mais baixos, questão da violência doméstica, né? Então, muitas vezes, a mulher ela está preocupada, com a creche do filho, com como é que ela vai resolver isso e aquilo, e até tem uma certa simpatia pelo sindicato, mas não vê essa como a entidade que vai resolver seus maiores problemas, entende? Então, é importante também a gente romper com um discurso, muitas vezes, que eu acho que o sindicato nos pressiona a fazer, um discurso muito corporativista, né? Muito do imediato, da campanha salarial, que é fundamental, né? Mas é preciso fazer uma ligação com a política, com o momento político que a gente está vivendo, né? Porque também, muitas vezes, elas enxergam essa divisão, mas eu acho que elas não são exatamente tão opostos, né? Então, você lutar, por exemplo, uma campanha salarial pelo índice, né? Pelo aumento salarial em si, mas também pela convenção coletiva, muitas vezes lutar contra a desigualdade de gênero que a gente vive, né? Lutar pelo direito à licença maternidade, pelo direito ao afastamento, né? Aqui, essa é uma questão que pega muito. O direito da mulher poder faltar para levar as pessoas no médico, porque, enfim, a gente sabe que a mulher é sobrecarregada também com esse tema. Às vezes é ela que precisa levar no posto e tudo mais. E tem um limite que não dá para nada, que é um no ano, né? Então, assim, a gente tentar identificar quais são os problemas mais latentes, né? Que as mulheres mais sentem, e tentar incorporar isso de alguma forma dentro da pauta que a gente leva, eu acho que é uma das formas da gente tentar romper com isso também. Mas quero reforçar que eu sei que é bastante difícil. Às vezes, levar filho para a creche do sindicato, ele não vai se acostumar com a pessoa que está lá. Enfim, é uma série de coisas que a gente tem que romper. Mas, apesar de entender essas dificuldades, se você não tem nem a creche, aí fica, na prática, impossível ter a possibilidade de superação desse isolamento dessas mulheres, né? Tem outras coisas que a gente faz, que eu acho que é importante socializar, pode dar certo ou não, né? Eu falo porque aqui deu. Que é, por exemplo, fazer reunião com as funcionárias. A gente faz isso no 8 de março. A gente já tentou expandir, fazer mais vezes no ano, mas no 8 a gente conquistou e aí eles não conseguem retirar. E daí a gente senta e faz uma reunião de 1 hora, 1 hora e meia, com as funcionárias do sindicato. E muitas vezes elas relatam isso que vocês estavam falando, olha, tendo público, né? Então, muitas vezes o sócio do sindicato vai lá e maltrata as mulheres. É a questão de como, às vezes, o machismo se expressa na diretoria com as funcionárias também. Acho que são coisas importantes de... É isso, para a gente identificar, e a partir de identificar um problema fica mais fácil resolvê-lo, né? Tem aquele machismo também, igual vocês falaram, né? Da questão do assédio. Ai, anjo, ai, minha flor, né? Quando o cara quer ser simpático. Não é isso, é a menininha. Eu trabalho na Embraer, a gente vazava áudio, inclusive da oposição, que queria xingar o sindicato, apesar de eu ser minoria aqui, né? Ah, aquela menininha da Embraer, de forma muito pejorativa, né? Isso acontece com a direita também. Aqui o MBL ataca bastante a gente, né? E a gente tem uma companheira que é professora, e fala assim, aquela professorinha, não sei o quê.
é uma tentativa também de desqualificar, né? Não, professorinha não, sou professora. E no começo também essa questão de quando a pessoa vinha ser muito simpática, eu ficava sem graça. Tudo isso que falaram, eu tenho ainda, sou muito tímida ainda, mas consegui criar algumas formas de defesa, né? Então quando o cara vem, ai, meu anjo, minha flor, eu falo, não, meu nome é Marina. Né? Às vezes o cara não gosta, tal, mas você já consegue criar a partir dali uma relação, o cara já sabe que não vai te tratar assim. Porque, enfim, é uma coisa que me incomoda, e eu acho que se a gente se incomoda, a gente tem que, enfim, trabalhar para tentar se colocar, né? São várias coisas. Bom, e aí eu acho que existe uma coisa que é uma questão estratégica, né? Que é a necessidade da gente romper com uma divisão que existe hoje, que é do movimento feminista, dos movimentos de opressões, dos movimentos de negritude com o movimento sindical. Hoje existe um abismo, né? E eu não acho que nós aqui, que estamos nessa sala, vamos resolver sozinha, né? Mas eu acho que parte da superação do problema também é a gente começar a discutir, identificar e pensar essas questões, né? A gente vive um avanço absurdo da extrema-direita, né? Através que, enfim, teve um salto de qualidade com a eleição do Bolsonaro, mas a gente tem visto medidas conservadoras crescendo, né? Eu fiquei abismada, acho que todo mundo ficou, com a menina de 10 anos que foi estuprada e que teve um movimento na porta do hospital para tentar impedir essa criança de abortar, né? E a gente vê isso também, essas mesmas pessoas são aquelas que defenderam a aprovação da reforma trabalhista, né? São as mesmas que estão a favor da privatização dos Correios, aqui tem gente dos Correios, porque acho que todo servidor público é privilegiado, né? Então, a defesa dos direitos, como eu falei no início da minha fala, ela não está descolada da defesa do interesse da maioria das mulheres, nesse sentido também do movimento feminista, com uma concepção de feminismo que eu acredito, que eu defendo, né? Então, assim, a gente não vai, como eu disse, superar sozinha, mas a gente precisa colocar essas questões, porque eu acho que é uma tarefa da esquerda de conjunto pensar nessa questão. Mas gostei muito de participar e fico à disposição sempre que tiver qualquer coisa, que quiser entrar em contato, eu vou participar com muita felicidade. Obrigada, Marina. Obrigada, Camila. Obrigada a todo mundo também que participou, né, que ficou agora com a gente até o final. Né, em nome do Sindicato dos Rodoviários, em nome do Sintect, da Resistência Feminista, eu agradeço demais a participação de todos, né, principalmente de vocês duas, né, que contribuíram demais para o debate de hoje. E é isso, gente. Vamos avançando, né, novas iniciativas aí nesse campo virão. Né, agradecer aí também a Daniela, que estava com problema, né, no microfone, não conseguiu falar, o Sérgio, mais uma vez a Ivanilda, a Clarice também estava com problema no microfone, né, mas na próxima a gente vai resolver essas questões mais técnicas, viu, Clarice? Aí, obrigada, viu, gente? Valeu mesmo. Até a próxima.